Sejam bem-vindos a mais um podcast do Coral da UFO. Hoje vamos falar sobre a voz no processo de adaptação e transição de pessoas transgêneros no canto. Para a gente bater um papo sobre esse assunto, eu chamei uma pessoa muito especial para o Coral da UFO. Ele que é graduado em música, que atua como cantor e professor de canto, e agora é mestrando na UFO, Bruno Caldeira. E aí, Bruno, como vai? Oi, Rodrigo, tô bem, você? Eu tô joia. Para começar, eu queria que você explicasse pra gente, pra quem tá ouvindo a gente, o que significa esse termo transgênero. Então, esse termo transgênero, na verdade, ele é um termo guarda-chuva. O que isso quer dizer? Ele abarca um monte de identidades de gênero, não apenas transexuais, mas dentro desse termo transgênero você pode ter homens trans, mulheres trans, travestis, transexuais, pessoas não binárias. Ele é um termo guarda-chuva. Ele não é muito preciso, ele é mais geral mesmo. Entendi. Transgênero, eu poderia falar que é o oposto de cisgênero? Sim, isso. Ou seja, cisgênero é uma pessoa que ela se identifica com o gênero que foi atribuído a ela no nascimento em função ao sexo biológico dela, e o transgênero não se identifica. Deu para entender? Sim, deu para entender, ficou claro. Eu estava lendo a sua pesquisa, que eu achei muito interessante no título do seu TCC. Logo de cara, o título ele já impacta muito. O título eu vou ler para o pessoal: o processo de despedir-se de uma voz, percursos de transição vocal de cantores transmasculinos. Como que surgiu esse tema para você? Então, até eu chegar aí, foi uma caminhada meio longa. Não sei se você sabe, se você chegou a conhecer a Marcela Manucci. Ela é uma cantora trans e ela se formou na UF. Só que ela se formou antes de fazer a transição dela. E ela assumiu que era transgênero para todo mundo no recital de formatura dela. Isso eu achei incrível. E eu fiquei muito impactado com isso. E eu fiquei pensando, então, na época, como eu estava muito mais ligado ao canto lírico, por causa da graduação, nossa graduação em canto é especialização em canto lírico. Sim. Eu fiquei pensando comigo assim, qual seria o lugar desses cantores transgêneros na ópera, por exemplo? Como que eles iriam atuar? Porque, eu teria uma voz que é masculina, entre aspas, mas numa figura feminina. Então, como que ia funcionar isso? Qual que seria o espaço para esses cantores na ópera? E nesse mesmo período eu estava começando as disciplinas de pesquisa para fazer a monografia. Então eu comecei a pensar sobre isso. Só que eu procurava orientação com o professor, aí eu me dizia, não tem como pesquisar isso, é um tema muito difícil, não vai ter literatura, e aí vai te dar muito trabalho, não sei o quê. E aí num primeiro momento eu desisti de pesquisar isso. Deixei para lá e fui fazer uma pesquisa sobre performance. Quando passou 2 semestres disso, a professora Josane, que era minha orientadora, ela era minha professora de canto, minha orientadora, ela mudou de país. E aí eu tive que mudar de orientador. Eu já não andava muito lá satisfeito, não, com a pesquisa. Não porque o tema fosse ruim ou que a pesquisa fosse ruim, mas não me satisfazia muito, assim, pessoalmente. Então eu estava levando com a barriga. E aí eu tive que trocar de orientador. Nessa troca de orientador, eu fui para ser orientando da professora Lília, que é de uma área diferente da que eu estava pesquisando. Eu estava fazendo pesquisa em canto, práticas interpretativas de canto. E a professora Lília orienta em educação musical, então ia ter que dar uma adequada nessa pesquisa para ela orientar. Eu falei, tudo bem. Só que a gente foi conversando e eu fui ficando cada vez mais desanimado com aquele outro tema. E ela, então, maravilhosamente falou, por que a gente não tenta estudar aquela primeira coisa que eu lembro que você queria estudar? Porque ela era professora da disciplina de pesquisa. Então ela acompanhou esse meu sofrimento desde o início e propôs para mim que a gente procurasse um jeito de como estudar isso. E aí a gente foi procurar como estudar a voz desses cantores transgêneros, num contexto mais de educação musical, mas sem perder o foco na voz. E eu comecei a ler algumas coisas e tal, e aí a gente chegou nessa ideia de pesquisar, fazer uma revisão bibliográfica do que já tinha escrito sobre o assunto, e ir procurando coisas no YouTube, na internet, sobre cantores transgêneros. A gente foi fazendo recorte até a gente tomar a decisão que a gente ia tratar só de cantores trans masculinos, quer dizer, só homens trans
que são cantores, porque exatamente por causa do processo de transição vocal deles, que é muito diferente do processo de transição vocal de cantoras trans femininas ou de mulheres trans cantoras. Aí a gente fez o recorte e ficou nisso. A gente decidiu fazer isso. Como eu tinha pouco tempo para desenvolver a pesquisa, porque eu já tinha ficado 2 semestres na outra pesquisa e eu tinha que me formar logo, então eu tive pouco tempo para fazer essa pesquisa. Então a gente não teve muito tempo para achar campo empírico para pesquisa, ou seja, a gente não tinha tempo para procurar cantores transmasculinos perto da gente aqui para fazer ou entrevista ou algum outro procedimento de coleta de dados para pesquisa. Então a gente decidiu pegar histórias no YouTube e analisar essas histórias de cantores transmasculinos a partir de vídeos deles no YouTube. Aí foi onde a gente chegou a essa pesquisa. Entendi. Para você, então, foi um desafio pesquisar sobre essa temática tão nova, entre aspas, num campo onde que a gente tem tão poucos estudos? Foi sim. Que nem eu te disse, no começo, quando eu queria, muita gente me desencorajou e eu quase não fui para esse caminho. Depois é que eu voltei. No Brasil, a gente quase não tem literatura sobre isso. Quase não tem mesmo, sobre voz transgênero ou sobre cantor transgênero. Sim. Na literatura internacional, você já acha uma quantidade boa de coisas. Então, a minha bibliografia foi praticamente toda em inglês. Tive que procurar fora. A dificuldade maior, eu acho que é essa mesmo, por ser um trabalho novo, de ter poucas coisas de referência, mas deu muito certo. Sim. Como que se iniciou, Bruno, a sua pesquisa, quando você decidiu que já deu certo, achou um orientador? Quais que foram os pilares do desenvolvimento da pesquisa? Quais que foram os dados analisados? Como que transcorreu tudo para poder chegar no trabalho final? Então, quando a gente firmou, não, então agora a gente vai fazer mesmo, a gente vai pesquisar sobre voz transgênero, vamos lá. Então, a gente começou a pesquisar no YouTube, que nem eu te disse, alguns vídeos de cantores transgêneros. E eu fui vendo um monte, cantores transgêneros em programas de talento, cantores transgênero na ópera e tudo mais. Só que não bastava, para eu fazer um trabalho assim de análise de dados, ver vídeos deles cantando. Eu precisava de uma coisa mais palpável, tipo, como se a transição vocal deles tivesse sido documentada. Nessa pesquisa eu achei um vídeo muito bom, que é de um dos meus 2 participantes, que eu acabei escolhendo, que era exatamente um mini documentário sobre a transição vocal dele e ele falando sobre esse processo. E aí, a partir desse vídeo, eu achei mais 2 outros vídeos dele, que faziam parte dessa mesma série, aliás, mais 4. É porque 3 são em formato de um mini documentário e os outros 2 são registros dele cantando antes da transição, da voz dele antes da transição vocal. Entendi. Então aí eu já achei um dos meus participantes. A dúvida que a gente ficou é, agora, o que a gente faz? A gente acha outro cantor transmasculino ou a gente vai atrás de uma cantora transfeminina? Só que a gente não achou mulheres trans cantoras com essa quantidade de vídeos ou com vídeos que detalhassem essa transição vocal. E como eu achei muito interessante também o processo de transição vocal de um cantor transmasculino por causa do uso de hormônios, da testosterona, que a gente pode falar daqui a pouco, entrar mais nisso, então eu decidi focar em cantores transmasculinos. Aí eu fui procurar histórias de cantores transmasculinos, e aí nessa pesquisa eu achei um vídeo de um cantor lírico transmasculino, que é o Holden. E aí eu vi que ele tinha um canal no YouTube, fui no canal do YouTube dele e comecei a olhar todos os vídeos que ele postava. E ele fazia alguns vlogs, e alguns desses vlogs eram adaptações, ele mostrando as adaptações que a voz dele estava passando. Eram atualizações do canto dele durante a transição vocal. Então eu escolhi alguns que eu achei que seriam bons para fazer essa análise de dados, e aí eu fechei nesses 2. Peguei 3 vídeos do Holden e 5 do Julian, e aí primeiro de tudo eu fiz a transcrição, entre aspas, desse vídeo, quer dizer, eu coloquei em palavras, porque a minha orientadora, a gente pensou assim, vai que um dia esses vídeos não estão mais disponíveis no YouTube. Então não tem como uma pessoa que vá ler minha pesquisa
assistir esses vídeos, mas eu fazendo a transcrição dos vídeos, dá para ela imaginar mais ou menos o que estava acontecendo naqueles vídeos. E foi uma parte também um pouco difícil do trabalho, porque o vídeo, ele acontece em várias dimensões ao mesmo tempo. Então, como colocar no papel que você não consegue, tipo, quando você está escrevendo, você só consegue falar de uma coisa no seu momento. Você não consegue falar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, como fazer as pessoas entenderem as várias coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo no vídeo pela minha escrita. Então, foi um processo um pouco difícil esse também. E aí, depois da transcrição, eu via os vídeos, relia a transcrição e fui procurando alguns pontos de interesse assim, que eu poderia discutir, tendo como base a literatura que eu já tinha lido e tal. Aí eu falei de coisas sobre como o medo que é passar por essa transição, por que tem esse medo, como que é o processo de adaptação vocal, o processo das aulas e tal. Entendi. No caso no processo que foi o seu trabalho de transição em transgêneros masculinos, como que essa transição é feita na hora que começa a hormonização com a testosterona? É uma mudança brusca? Como que acontece mesmo em si? O que acontece é o seguinte, antes disso, só para esclarecer, para uma pessoa ser transgênero, esqueci de falar isso, ela não necessariamente precisa passar por esses processos de transição, nem por cirurgia, nem por nada. Então, essas pessoas não precisam realizar um processo ou de hormonização, ou cirurgia, ou nenhum outro processo. A pessoa transgênero, basta que ela não se considere daquele gênero que foi atribuído a ela no nascimento em função do sexo biológico. Basicamente. Não é uma obrigação, né? Não. Alguns transgêneros vão passar por esses processos para se sentir, para ter uma aparência que represente o gênero que ela é, mas outros não vão sentir essa necessidade. Entendi. E aí então o que acontece com essa terapia na voz, com essa terapia hormonal com testosterona? Quando a gente é criança, as vozes, se pode reparar que as vozes de meninos e meninas não tem muita diferença de altura. Sim, são iguais, né? Isso. Sim. Na adolescência, na puberdade, os meninos vão passar pela muda vocal, que é o processo em que as pregas vocais elas ficam mais grossas e maiores, e aí isso muda o som, né? Isso deixa a voz mais grave. Uhum. E esse processo de crescimento das pregas vocais e da laringe como um todo, ele é responsável por isso, é o hormônio, a testosterona. Por isso que a voz das meninas, quando elas estão na puberdade, não muda muito, porque a produção de testosterona das mulheres não é a mesma que a dos homens. Os homens produzem bem mais testosterona. Então, é isso que dá a diferença da voz de homens e mulheres, biologicamente falando. Que a diferença não é só biológica. Sim. Mas, então, quando o cantor transgênero ou transgênero, o homem trans, de modo geral, ele passa por ele começa a tomar o hormônio da testosterona, é como se ele estivesse passando por uma muda vocal. Só que os meninos lá na puberdade, geralmente esse processo de muda vocal vai durar uns 3 anos, em média. No homem trans, não. Ele tem pressa. Quando ele está fazendo essa harmonização, é porque ele tem pressa essa hormonização, aliás, é porque ele tem pressa de ser reconhecido com as características daquele gênero que é o dele. Então, ele tem pressa, então ele vai tomar altas quantidades de testosterona normalmente. E isso, o que vai acontecer com o aparelho fonador? Tudo vai continuar praticamente do mesmo tamanho, com exceção das pregas vocais. As pregas vocais elas vão ficar mais grossas, elas vão engrossar, mas elas não vão crescer. Por quê? A maioria, isso quando eu fiz o meu TCC, os estudos que eu li geralmente as pessoas, os homens trans, eles fazem essa transição por volta ali dos 25 anos, e aí já está um pouco tarde para cartilagem, porque quando a gente vai ficando mais velho, quando a gente envelhece, as cartilagens do nosso corpo elas vão endurecendo. Uhum. E aí então, com as cartilagens endurecendo, elas não dão muita possibilidade para a prega vocal crescer em tamanho. Então as pregas vocais elas continuam do mesmo tamanho de uma prega vocal feminina, mas elas ficam mais grossas. E aí que acaba gerando instabilidade, então? Isso. E aí começa porque aí vão ter uma série de efeitos colaterais. A voz fica muito instável, começa a ter muita quebra,
é difícil de controlar, tem muita infecção de garganta, porque o corpo está recebendo essa quantidade de hormônio muito rápido. Para o pessoal que não entende o que é uma quebra vocal, você podia explicar pra gente? Vamos ver. Basicamente, quando a voz ela dá uma falhada, quando você está indo mais pro agudo, mas não necessariamente, mas para dar um exemplo. Quando você está cantando e aí você vai de uma extensão de uma melodia que está mais grave, mais grosso, e ela vai ficando mais aguda, tipo e aí a voz falha. Então a gente chama mesmo quando a gente é adolescente, né? Que a voz fica bem estável e a gente fica exatamente sem o controle mesmo do que está fazendo, né? Isso, não tem muito controle, exatamente. E aí essa voz é o que a gente chama de quebra. O músculo fica instável, não aguenta cantar essa voz. E aí dá um tipo Tarzan. Entendi. Então acaba sofrendo nesse processo, né? Sim. Então, para uma pessoa que canta, para um cantor, é muito complicado isso. Porque por isso que o título é o processo de despedir-se de uma voz. Porque a voz que essa pessoa tinha antes vai mudar completamente em função dessa terapia com hormônio. Porque a relação que ele tinha com essas pregas vocais não vai ser a mesma, o aparelho mudou. Então ele tem que aprender novamente a controlar esse aparelho. É bem complexo, né? Eu imagino, para quem canta, para quem tinha um controle, um domínio vocal, perder e ter que recomeçar do zero, realmente até o emocional deve ficar bem abalado, né? Sim, e tanto que muitos cantores trans, eles têm medo de passar por essa transição e não conseguir cantar mais. Tem muitos que nem passam. Falam, não, eu prefiro ficar com a minha voz. Porque até então, as pesquisas não dão muita certeza. Hoje em dia a gente já sabe mais que sim. Dá pra você adaptar essa voz depois dessa transição e a pessoa vai conseguir cantar normalmente. Mas ainda assim é muito incerto, sabe? Tem poucas pesquisas sobre e é um processo mesmo, é possível, mas é um processo um pouco demorado e difícil, não é um processo muito fácil. Eu digo, sabe, você vai cantar de novo, mas vai te dar um trabalho, vai te dar um pouco talvez de mais trabalho do que você teve para aprender a cantar anteriormente. Acho que agora você vai ter mais trabalho. Mas sim, é possível cantar depois de realizar essa transição. Agora, você que é cantor, você vai saber isso. A gente que é cantor, a gente vai se solidarizar por quê? Imagina você estudou a sua vida inteira, você adquiriu aquela voz, você construiu aquela voz, e aí, para você ficar de acordo para você ser visto como sendo daquele gênero que é o seu, para você se sentir mais um com você mesmo, você tem que desistir da sua voz, que é, assim, uma das coisas mais importantes que você tem. Para um cantor, a voz é tudo. Sim. Vamos dizer assim. Tirar a voz do cantor. É uma vida de construção, né? Assim, sim. Para se despedir e construir outra fonte, né? Eu lembrei aqui agora, tem uma fala muito interessante que toda vez que eu lembro dela eu arrepio, que é de um dos cantores da minha pesquisa, que é o Julian. E ele fala que ele vê isso como se fosse uma espécie de sacrifício. Desistir da voz é como se fosse uma espécie de sacrifício pro Deus da transição. Ele fala isso. Então, que para ele se sentir uma pessoa completa, completa no sentido de ser visto e de conseguir expressar o gênero dele da maneira que ele quer, ele tem que desistir de uma das coisas mais preciosas dele, que é a voz. Então, isso para mim foi... É pesado, é triste. Mas, assim, claro que para ele se enxergar no mundo dessa forma, acabou tendo que se fazer esse processo. Nesse processo de tudo que a gente conversou, você teve o embate de pensar na voz e na construção social, tipo, você chegou a entrar nesse dilema que temos de construção e, consequentemente, a desconstrução que temos que fazer a respeito da voz no meio social. Então, eu entrei nisso bem pouco, por causa da falta de tempo mesmo, mas já é uma coisa que eu trago e que agora vou explorar bem mais no meu mestrado, que é, você tem um padrão de voz por gênero. Quer dizer, se você é homem, sua voz tem que ser de um jeito. As
pessoas esperam que a sua voz seja mais grossa, mais grave. Se eu chego aqui e eu faço toda a entrevista com você falando desse jeito, as pessoas vão achar estranho. Exatamente. Porque tem toda uma construção social a respeito do que uma voz tem que ser, como aquela voz tem que soar. Então, sim, esse é um ponto muito importante, você ter essa visão da voz, que ela é socialmente construída, porque sem essa visão, meu trabalho não sairia, sabe? Não seria possível. Mas eu não me aprofundei tanto nessa questão na monografia, não. Ela vai ficar mais para ser mais desenvolvida agora no mestrado mesmo. Entendi. Essa questão da construção social é muito forte, que eu lembro, eu estudo canto há 12 anos já, e no começo, quando eu comecei a estudar, eu era adolescente, tinha uma voz muito aguda, e eu lembro que a professora falava que eu tinha que cantar grave, que estava muito agudo, que homem cantava grave. E foi um dilema, né? Olha, até hoje você ver. É um dilema. E era um profissional da música, né? Assim. Isso uma professora de canto. Que assim, não de jeito nenhum então, deveria ter feito isso. Isso, essa construção social, ela acaba embatendo muito na ciência, né? Porque cada corpo é um corpo, cada prega vocal é uma prega vocal, mesmo sendo ou não transgênero ou não. Então, as identidades sociais, a construção da voz no meio social, eu acho que precisa ser muito desconstruída ainda. Sim, as pessoas têm que ter cada vez mais essa consciência. E, principalmente, os professores de canto. Tem muito professor de canto que não acredita, que assim, não tem essa consciência. E, por exemplo, essa professora que te deu aula, e não estou dizendo que seja por maldade, claro que não. Todo mundo está fazendo o melhor que pode. Mas essa enculturação, essa construção é tão forte que fica na nossa cabeça mesmo. Homem tem que falar grosso e mulher tem que falar fino. Isso. Fica. Isso às vezes a gente faz isso sem perceber. Se a gente não se vigia, a gente usa essas coisas o tempo inteiro. Exatamente. E é uma coisa que fica na cabeça, né? Você vai dar uma aula para uma criança, você vai falar para ela, canta, você tem que cantar grave, você tem que cantar agudo. Então o aluno acaba desistindo, né? Às vezes, porque não, minha voz não dá para isso, não dou para isso, mas não é por aí, né? Não é esse caminho. Isso tem uma quantidade considerável de pesquisas sobre crianças e coral, e demonstra isso nas pesquisas que eu fui fazendo, né, para construir a minha monografia. Tem pesquisas que elas mostram que isso a gente observa aqui também, que meninos cantam muito menos que meninas, e que eles não gostam de cantar em coral ou de cantar, por quê? Porque quando eles estão, a gente vai voltar um pouco agora, na infância, as vozes são iguais. Todas as vozes são agudas. Sim. E aí, quando o menino vai cantar, a voz é aguda. A textura que ele vai cantar é aguda. Mas aí vem a construção social de que a voz de homem é grave. E aí alguém vê esse menino cantando naquela textura que é confortável para ele, porque as pregas vocais são menores e tudo isso. E fala pro menino, por que você tá cantando desse jeito? Canta que nem homem. Homem canta grosso. Realmente. Então eles têm medo, assim, por causa da voz cantada deles, de ser lido como menina. E aí fica essa coisa de que cantar não é para menino. E isso já afasta os meninos do canto, a maioria dos meninos afasta pro canto, e isso vai persistir para a vida inteira. As pessoas vão continuar pensando que canto não é coisa para homem, cantar em coral não é coisa para homem. Ainda tem muito disso, a gente acha que não, mas tem. A maioria dos corais que você vai é lotado de menina e tem poucos homens. A maioria. A única exceção é a classe de música da UF. Na conclusão da sua pesquisa, de tudo isso que a gente falou, eu fiquei curioso para saber se o uso da voz depois, mesmo que as pesquisas estão muito recentes, os materiais que temos de pesquisa, as pesquisas ainda estão acontecendo, inclusive a sua, o uso da voz da pessoa, ela foi prejudicada ou ela pode ser prejudicada em algum aspecto? Houve alguma perda? Dos meus participantes. Em relação às pessoas transgêneros, no caso. Dos meus participantes, não. Mas em algumas pesquisas que eu me apoiei, tiveram pessoas que não conseguiram se recuperar. Por isso que a gente fala que é muito incerto. Tem gente que não consegue. Fica com uma extensão muito prejudicada, com a voz muito prejudicada. Mas, geralmente, segundo essas pesquisas, que são poucas, e são muito mais anedóticas, quer dizer, é muito mais de experiência do que científicas mesmo,
quanto mais velha a pessoa é, quanto mais velha ela faz a transição, mais é difícil ela recuperar. Então, quanto mais jovem essa pessoa faz a transição, a gente acredita, então, que é mais fácil ela se adaptar. Inclusive, quando eu te falei que a cartilagem não permite, quando a gente vai envelhecendo, ela vai ficando dura, vai endurecendo e não permite que as pregas vocais cresçam, isso a gente está falando de uma média de idade de pessoas a partir de 25 anos. Hoje em dia, a gente tem cada vez mais as pessoas fazendo essa transição e conseguindo fazer essa transição mais cedo. Então, essas pesquisas já não servem. A gente tem que olhar essa faixa etária aqui, que é mais nova, o que está acontecendo nessas vozes. O que eu acredito é que, sim, é possível, depois de todo esse processo, você cantar e você usar a sua voz, sim. Porque se você for pensar, o que está acontecendo? Aí você vai ter que pensar em fisiologia. Vamos pensar um pouco. O que você vai ter? Você vai ter uma prega vocal que ela é mais pesada. E aí você vai precisar de um pouco mais de força muscular. Então você vai ter que malhar mais esse músculo, o mesmo princípio da academia. Você precisa de mais, se você for pegar mais peso, você precisa de maior condicionamento daquele músculo. Assim, de uma maneira bem simplificada é isso. Então, porque se a gente for pensar um processo educativo vocal, é um condicionamento muscular sempre. Então eu penso que seja uma questão de condicionamento, só que com alguns agravantes, que são esses efeitos colaterais que a pessoa tem quando ela faz essa hormonização. Essa voz, depois que ela passa por esse período no caso, de adaptação, que ela já está adaptada, já fez a transição, no caso, vamos supor que é um homem trans, ficou cantando como um tenor, entre aspas. Essa voz desse homem trans vai ter as mesmas características, vai ser igualmente a voz de um homem cis, tenor, vai ser as mesmas qualidades, as mesmas cores, é igual ou não? Vai ter as mesmas características? Que nem eu tô falando da minha pesquisa, não tenho base para afirmar, assim, é desse jeito. Mas o Holden, por exemplo, que está na minha pesquisa, depois de alguns anos, acho que tinha 3 anos que ele tinha feito a transição, quando eu fiz o TCC, 3 ou 4, e não soa como um tenor, assim, como aquele tenor que a gente está acostumado, como um Pavarotti, vamos colocar assim. Só que, se a gente for reparar, também tem muitas diferenças entre tenores. Sim. E aí, inclusive, foi uma das hipóteses que a gente levantou na banca, se não chegou a entrar no trabalho, é que será que as classificações vocais que a gente tem no canto lírico servem pra gente hoje em dia? Será que elas ainda servem? Será que não é o caso de se revisitar isso? Justamente para essas novas realidades vocais que estão acontecendo, que estão aí, e que são pessoas que querem fazer o canto lírico, mas que talvez estão sendo inviabilizadas por causa disso, sabe? Então, acho que tem muita coisa para ser revista. Para finalizar, eu queria voltar nessa temática da classificação vocal, que eu achei muito interessante, porque já entre nós que estudamos canto, eu digo homens cis, mulheres cis, no caso, que estudamos, nós, por exemplo, temos lá vários tenores, igual você falou, e nenhum tem a voz parecida, nenhum tem a extensão parecida, e tem que estar tudo na mesma classificação, é tenor, por algum motivo foi classificado como tenor. Cada vez vem acontecendo mais isso, das vozes de não caber na classificação do repertório, não dá certo, e agora entrando nessas vozes transgêneros que já têm outras qualidades, outras cores, outras sonoridades, outro jeito de soar. É uma pergunta que eu ia te fazer, você agora como pesquisador, você acha que essas classificações vocais, elas vão ter que mudar, vão ter que se adequar a um novo padrão, a uma nova realidade de vida? Eu acho que sim. O canto lírico, de um modo geral, se ele quiser se manter, ele tem que mudar. Não só nessa questão de classificações, mas de um modo geral ele tem que mudar, ele tem que se adaptar às novas realidades, senão ele não vai sobreviver. A gente vê que as pessoas têm cada vez menos interesse em canto lírico. Por quê? Por que será isso? Então, acho que falta um pouco de autocrítica agora, no sentido construtivo mesmo. De falar assim, como que a gente pode atrair as pessoas? Ou a gente vai deixar esse tipo de canto morrer? Mas eu acho, sim, que as classificações não dão mais conta, nem para pessoas cis, muito menos para as pessoas trans. Foram classificações criadas em outro momento histórico, quando a gente tinha outras necessidades. Então, eu acho que sim, tem que ser repensadas essas classificações, já que elas
pro que o canto lírico exige, principalmente a ópera, já que elas são necessárias, eu acho que elas têm que ser repensadas. Eu tenho a mesma opinião, compartilho da mesma opinião. Bruno, eu quero agradecer imensamente. Eu não sei se eu deixei passar algum tema batido, alguma coisa importante, mas eu quero agradecer muito em nome do coral, do nosso coral da UF, no qual você participa também, que é uma pessoa muito especial, acolhida com muito carinho no coral, pela diretoria de cultura da UF também. E é isso, quero agradecer muito obrigado por fazer parte da programação do Festival de Cultura. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando do meu trabalho. Muito obrigado e até mais. Até mais, Rodrigo. Tchau.